O ano foi marcado pela falta de recursos para a educação. O anúncio de congelamento nos gastos veio em maio. O corte fez o ministro da Educação vir à Câmara 2 semanas seguidas. Na primeira, foi convocado pelos deputados para prestar esclarecimentos no plenário. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. O que se percebe é uma tentativa de perseguir as universidades, de atacar a produção de conhecimento, de amedrontar o pensamento crítico brasileiro e de destruir a educação como caminho para o Brasil. Vai existir um corte de 30% ou não? Porque a palavra agora mudou, de corte para contingenciamento. Se for contingenciamento, nós vamos trabalhar na negociação para liberar o contingenciamento. Em agosto, nossa equipe foi à Universidade de Brasília ver de perto o que a falta de dinheiro provocou. O contingenciamento, segundo o executivo, foi feito sobre as despesas não obrigatórias. Eles dizem que não são obrigatórias, mas como é que você não paga a água, como é que você não paga a luz, como é que você não paga a limpeza, como é que não paga a vigilância e portaria? Os banheiros não são mais tão limpos, os materiais dos banheiros não são repostos com tanta frequência. Reitores das universidades federais estiveram reunidos aqui no Ministério da Educação para tentar um acordo sobre os cortes no orçamento. Eles ouviram do ministro Abraham Weintraub que, se o cenário econômico brasileiro apresentar melhora neste segundo semestre, os valores bloqueados serão reavaliados. No caso da Universidade de Brasília, os recursos previstos da Lei Orçamentária Anual 2019 foram desbloqueados em novembro. A gente conseguiu liberar 100% do orçamento desse ano, 100%. Além disso, a gente conseguiu, graças às economias e eficiências, cortando desperdício, liberar, além do orçamento, 125 milhões de reais. O maior papel da universidade é formar um cidadão para o mercado de trabalho, sim, para que ele possa ter uma vida próspera, para que ele possa conseguir se manter ou manter a sua família. A universidade tem, no Brasil, uma função fundamental, que é de inclusão social, de permitir mobilidade. No dia do professor, o plenário da Câmara se transformou em comissão geral para debater a situação das universidades públicas, dos institutos federais e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Um documento assinado por 24 reitores em defesa das universidades federais foi levado ao plenário da Câmara. As comissões promoveram várias audiências sobre os cortes no orçamento da educação e a situação das bolsas e pesquisas do CNPq e CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Como a gente ampliou muito a folha de pagamentos das universidades, a gente acabou engessando toda a estratégia de educação no Brasil. Não queremos cobrar dos alunos de graduação nas universidades federais, não é nosso projeto. Uma comissão especial da Câmara tenta aprovar uma proposta de emenda à Constituição para tornar permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb corresponde a mais de 60% do financiamento de toda a educação básica no país, mas deve ser extinto em 2020. Câmara e Senado articulam a aprovação de um mesmo texto nas duas casas o quanto antes. É essa proposta de emenda à Constituição que está em análise na comissão especial, a PEC 15. No desenho atual do Fundeb, somente a complementação da União chega a 9, 10 estados em alguns anos. E nesses estados tem municípios que não precisariam receber recursos. E outros municípios muito pobres estão em estados que não recebem complementação. A Câmara aprovou e já está no Senado a proposta que inclui a alfabetização plena e a capacitação para a leitura ao longo da educação básica como deveres do Estado. O Congresso aprovou, o presidente Jair Bolsonaro vetou e o Congresso derrubou o veto. Ou seja, é lei o atendimento psicológico e de assistência social em escolas públicas de educação básica. E já é lei a garantia de matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição da educação básica mais perto da sua casa. Em dezembro, a comissão externa, criada para acompanhar os trabalhos do Ministério da Educação, aprovou o relatório final. Segundo o documento, a atuação do Ministério da Educação está aquém do esperado. Entre os problemas identificados estão falta de planejamento estratégico para 2019, atraso em diversas metas do Plano Nacional de Educação e falta de transparência democrática na escolha de reitores. O que a gente tem que fazer agora é, de fato, pegar esses dados, pegar esses fatos. Nós apresentaremos para a Comissão de Educação, o presidente Maia, para o ministro,
e construir uma ponte com o Ministério para a gente conseguir executar as questões da educação.